Boa noite, telespectadores. No Plantão Unimed de hoje, vamos conversar com o Dr. André Kruse, que é médico urologista e que vai falar um pouco para a gente sobre o câncer de próstata. Uma vez que estamos no Novembro Azul, eu creio que não há tema mais apropriado, não é, Dr. André? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando contigo em relação ao mês de novembro, que é tão lembrado sempre com relação à prevenção do câncer de próstata. O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum e com maior mortalidade em homens depois de 65 anos no Brasil. E o Instituto Nacional de Câncer estima uma incidência de 65 a 70 mil novos casos de câncer de próstata neste ano. Por isso a importância cada vez maior de a gente fazer campanhas instruindo a população, ajudando a prevenir o câncer de próstata. Bem, doutor André, mas com tudo isso, né, a gente, infelizmente, ainda vê alguns homens morrendo por causa do câncer de próstata, porque é detectado tardiamente. E por que isso acontece? Ainda existe um pouco de tabu, embora isso tenha diminuído bastante, graças a um papel bem importante da mídia, das sociedades de urologia no Brasil e no mundo todo, mas alguns homens ainda são reticentes em realizarem uma consulta com o urologista e fazerem a coleta depois do exame de PSA e do PSA livre e também o toque retal. Ainda, infelizmente, é um tabu que vem diminuindo com o passar do tempo, porque também outros pacientes, outros amigos desses pacientes acabam fazendo, e esse tabu tem se desmistificado aos poucos. Bem, as mulheres estão super acostumadas a ir no ginecologista, mas os homens, quando falam em toque retal, ainda ficam um pouco assim com o pé atrás. Seria devido a isso ou a um certo desleixo com a sua saúde? Porque também a gente vê que os homens, eles agora já mudou realmente bastante, mas alguns ainda vêm assim puxados ou empurrados pela esposa, não é? Pela namorada. Então, tu achas que tem a ver com essa questão aí? Eu acho que é muito importante a participação da mulher e não raro a gente vê a mulher participar da consulta, ou então o marido chegar e dizer, olha, eu estou aqui porque a minha esposa marcou a consulta, eu não queria vir, mas né, então isso tem acontecido também. Mas muitos fatores acabam influenciando nessa decisão também do homem. Eu tive um caso de uma vez de um paciente que ele recebeu de um amigo a consulta como presente, porque ele também era reticente em fazer, e o amigo, pensando com carinho no amigo, marcou uma consulta para o amigo. Achei uma ideia bem original e prova que é realmente um bom amigo, né? É verdade, e eles precisam se conscientizar, porque o câncer de próstata, ele não é um câncer assim que avança tão rápido, né? É um câncer que dá tempo, se fizer prevenção, fazer exames com periodicidade, dá para detectar no início e tratar sem que haja assim, grandes transtornos na vida da pessoa, né? Então, não teria motivo para não fazer, não é? Realmente, eu acho que é um incentivo hoje estarmos aqui conversando contigo para que fale, né, para essa população, para esses homens. Por exemplo, se não fizerem isso, o que pode acontecer antes daquela etapa onde o câncer já está alastrado, não é? Mas coisas que podem já ir trazendo uma menor qualidade de vida para a pessoa, não é? Um outro fator que eu acho importante considerar é que muitos homens fazem uma confusão, fazem uma distinção entre o sentir alguma coisa e o de fato ter o câncer de próstata. Porque existem outras patologias, outras doenças na próstata, que são doenças infecciosas ou inflamatórias, como a prostatite, e o próprio crescimento natural, a hiperplasia benigna da próstata, que trazem sintomas. Então, muitos homens dizem, olha, eu estou urinando bem, eu não tenho nenhum sintoma, por isso eu não tenho câncer de próstata. E isso é uma inverdade. Nós podemos ter homens que urinem bem, que
que não tenham sintomas relativos ao fluxo de urina, ter que levantar de noite e podem ter câncer de próstata. Por outro lado, nós podemos ter pacientes que urinam com muita dificuldade, que precisam muitas vezes ser submetidos à sondagem vesical, a ressecções de próstata e não têm câncer de próstata. Eles têm o crescimento benigno na próstata. Mas a partir da década de 90, com o advento do PSA, a gente tem detectado câncer de próstata de maneira muito mais precoce que há anos atrás. Então, os pacientes chegam a nós e a gente consegue fazer um diagnóstico em doenças que ainda são iniciais, que estão começando a aparecer, né? E com isso o tratamento desses pacientes é muito mais eficaz do que como antigamente, onde a gente pegava pacientes com estágios mais avançados, onde o tratamento curativo tem as suas limitações às vezes. E também a ecografia prostática também auxilia nesse sentido, não é? A ecografia é um bom exame para estimar o volume de próstata, para a gente saber o peso da próstata, para a gente saber quanta urina fica residual depois que o paciente urina. Mas para detectar o câncer de próstata por imagem, a ecografia tem uma limitação bastante importante. O que começou agora a ganhar um papel bem importante é a ressonância magnética. E, inclusive, nós temos agora a ressonância magnética multiparamétrica, que é indicada para pacientes que têm alterações nos seus PSAs, para a gente saber se existe alguma área na próstata que tenha suspeição, que grau de suspeição, e aí sim a ecografia entra, porque a gente faz uma biópsia da ecografia baseado nas imagens da ressonância. Então, quando eu tenho um paciente que tem uma alteração de PSA, quando ele é um paciente suspeito de ter uma neoplasia, um tumor de próstata, eu posso me valer desse exame da ressonância, que vai me tranquilizar, dizendo, olha, doutor, esse seu paciente não tem nenhuma área suspeita, ou então, por outro lado, ele vai dizer, olha, esse paciente tem uma área suspeita de tal tamanho, localizada em tal porção da próstata, e isso é de utilidade grande para que o ecografista possa depois recolher com a agulha de biópsia fragmentos e mandar examinar para a gente ter certeza que tem tumor. Então, a acuracidade da detecção do câncer está muito avançada com a ressonância multiparamétrica, que é um exame recente, vamos dizer assim, né? Quantos avanços aí, não é? Para que as pessoas realmente possam viver mais, viver com saúde. Hoje estão vivendo aí 100 anos com facilidade, os que se cuidam, não é? Os que têm um estilo de vida saudável, fazem prevenção. E eu já te pergunto, então, de quanto em quanto tempo seria importante os homens fazerem uma avaliação com o urologista, fazer exames de próstata e, claro, avaliação geral, não é? Bom, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela indica que os homens a partir de 45 anos de idade devem fazer um exame anual que consiste no PSA e no toque retal. Pacientes que pertencem à raça negra ou que têm história familiar de câncer de próstata, seriam interessantes que começassem a fazer o seu pré-câncer já aos 40 anos, né? Porque esses são os dois fatores de maior peso, de maior risco, a hereditariedade e a raça negra. Depois a raça branca e, por último, os asiáticos, né? Os hispânicos e os asiáticos, que têm menos chance de fazer tumor e os tumores normalmente são menos agressivos, então. Né? Mas a partir dos 45 anos está indicado uma vez ao ano a visita ao urologista com toque retal e o PSA. Isso aí, gente. Bom, a gente volta daqui a pouquinho. Vamos fazer um breve intervalo, mas já continuamos aí conversando com o Dr. André Kruse.
Estamos de volta hoje conversando com o Dr. André Kruse, que é médico urologista, cooperado Unimed também, que está aí dando umas dicas para a gente, especialmente em função do Novembro Azul, que é o mês em que se incentiva ainda mais os cuidados de prevenção em relação ao câncer de próstata. É os homens, não é? A vez dos homens aí, não é? Saiu do Outubro Rosa, vem o Novembro Azul, e a gente está aqui, então, doutor André, te perguntando aí várias coisas. Falaste no bloco anterior aí sobre questões gerais do câncer de próstata, prevenção, não é? E o que a gente, digamos, foi detectado um câncer de próstata inicial, né? Quais são os tratamentos? O que se deve fazer? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que saber exatamente do que nós estamos falando em termos de tumor de próstata, porque existem tumores que são pouco agressivos, tumores moderadamente agressivos e tumores muito agressivos, né? E o tratamento vai depender de quão diferente essas células tumorais são das células que as originaram. Ou seja, se eu tenho um paciente que tem um tumor leve, de pouca diferenciação, isso me indica que é um tumor que vai andar devagar, que vai crescer, que vai tomar vulto de maneira lenta. Ao contrário, se eu tenho um tumor que é agressivo na sua biópsia e que eu tenho os valores de PSA altos, a tendência é que esses tumores também se desenvolvam e possam até vir a trazer formação de metástases, que são tumores secundários em outras áreas. Então, nesses tumores, a gente precisa ser mais incisivo, mais breve, mais rápido, mais insidioso no tratamento. Por outro lado, os tumores que são iniciais, que têm um valor baixo de PSA, que têm uma diferenciação celular baixa, nesses pacientes a gente pode, inclusive, fazer uma vigilância ativa, que é um acompanhamento, claro que estreito, seguido, com realizações de PSAs mais frequentes e observando o desenvolvimento, a evolução desse quadro. Por quê? Porque com o advento da era do PSA, a gente fez muitos diagnósticos de câncer de próstata e se tratou muitos pacientes que a gente não sabia como evoluiriam. Por exemplo, nós poderíamos ter pacientes que têm um tumor de baixo grau, um tumor que não é agressivo e que talvez nunca precisasse ter sido tratado, ao passo que outros evoluem de maneira diferente. Então, hoje, na área da urologia, está havendo muita pesquisa para identificar-se marcadores tumorais para poder dizer, bom, esse tumor ele é um tumor pouco agressivo agora que foi descoberto, mas como ele vai evoluir? Ele vai evoluir lentamente, ele não vai atrapalhar a vida desse paciente, ou ele vai ser um tumor que tem a evolução mais rápida? Então, esses testes estão sendo desenvolvidos, nós não dispomos de nada ainda no Brasil, mas a esperança é de que, estudando a genética desses tumores, a gente possa dizer para o paciente, olha, o teu tumor foi descoberto precocemente, é um tumor que não tem tudo para não te incomodar a vida inteira e a gente possa acompanhar, né? Outros pacientes, quando começa a ver essa diferenciação, a gente pode esperar um tempo para depois ter uma janela ainda para poder atuar em tratamentos. E os tratamentos podem ser, então, primeiro essa vigilância ativa, depois nós temos as cirurgias e a radioterapia, ou com hormonioterapia ou não depois. São várias modalidades de tratamento também. Bem, o problema é o psicológico, às vezes, né? Aquela ansiedadezinha ali. Mas, por outro lado, muitos vão comemorar, porque eu percebo assim, que existe um receio também sobre a questão da cirurgia, o medo de ficar com disfunção erétil. Isso também é uma coisa que assombra, às vezes, né? A mente, assim, o psicológico do homem, não é?
Sim, isso tem sido uma preocupação. A primeira preocupação, é óbvio, sempre é tratar a doença base, o tumor do paciente, mas isso já está bem incorporado na urologia e agora a gente está dando valor, não que não se desse valor, mas está se procurando deixar o paciente com maior chance de potência preservada e também de continência urinária. Então, a gente faz o que a gente chama hoje de cirurgia poupadora de nervos, onde então as chances de o paciente manter o seu status de performance sexual normal e a continência também. Com o advento da cirurgia por vídeo também, a visualização dessas estruturas é mais eficiente e a gente tem como trabalhar mais minuciosamente, mais refinadamente, no sentido de preservar esses nervos e fazer com que o homem, depois da cirurgia, possa ter a sua vida normal como sempre teve. Inclusive a robótica, nós não temos por enquanto ainda, eu acho que será uma dos próximos passos prováveis da nossa Unimed, num futuro não distante, a gente ter um robô aqui em Novo Hamburgo para poder realizar essas cirurgias por robô. Por enquanto são feitas em Porto Alegre ainda, mas também é uma alternativa moderna e bastante eficaz, com uma recuperação muito rápida também, tanto a cirurgia de vídeo quanto a robótica. Então, com o paciente retornando para suas atividades num tempo breve, não é uma cirurgia dolorosa e tem funcionado com resultados cada vez melhores em todo o mundo e não é diferente aqui. Então, a gente tem excelentes notícias aí, né, gente? Olha só, é fácil diagnosticar, é fácil tratar, não precisa ter todo aquele receio, não é? Pior é a doença mesmo, e especialmente morrer por causa dessa doença. Então, para assustar um pouquinho aí, não é? Os homens, eu quero te perguntar, acaso não se trate, não se detecte precocemente esse câncer de próstata, além das repercussões locais, assim, para onde esse câncer pode se espalhar, né, no caso de não estar sendo tratado? Aquelas pessoas que já tiveram a infelicidade de presenciar a morte de um paciente por tumor de próstata disseminado, vão saber bem do que eu estou falando. É muito triste porque esses tumores têm uma predileção pela parte óssea, então com dores importantes, com emagrecimento, com uma queda no estado geral bastante importante. E, além disso, a gente pode ter tumores secundários nos pulmões, nos gânglios linfáticos dentro das cadeias inguinais profundas aí, que podem também ocasionar obstruções da parte urinária. Então, é um quadro bem sombrio, realmente. Então, hoje em dia, não tem por que um indivíduo não procurar essa ajuda, porque nós dispomos disso na rede pública graciosamente também. Novo Hamburgo está bem equipado para esse tipo de situação. Então, não tem desculpa para que o homem não procure o seu urologista e faça os exames anuais para tentar evitar esses transtornos e de causar esse final de vida que pode ser bastante deprimente, bastante dolorido, bastante penoso para o paciente. É verdade, a dor óssea é uma dor assim realmente muito forte, uma dor tremenda, né? Então a gente está aqui, né, alertando, porque você não precisa passar por isso. Tem que se cuidar, fazer prevenção, que vai ficar tudo bem aí. E então queremos te agradecer, doutora André, por estar conosco e, né, incentivar como homem aí também, né, que as pessoas se cuidem e se os homens não forem, mulheres, vamos lá, vamos levar a cabresto aí, não é? As pessoas que a gente ama. E alertar também os amigos, ajudar nessa campanha aí para que todos tenham uma melhor qualidade de vida. Algum recado final aí para os nossos telespectadores? Eu agradeço a oportunidade de poder conversar sobre esse assunto, que é fascinante, e quando precisares, estou à disposição aí.
Olha, a gente então já vai agradecendo, porque é assunto aqui, não é, que não falta para a gente discutir aí com o urologista. São tantas as questões importantes e, de qualquer forma, também fica o nosso convite aqui para estares conosco novamente. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Inverno.